Muito bem, já estamos de volta com Cidade Alerta. Me dá a imagem, por favor, me dá a imagem, por favor. Você vai vendo, uma câmera do circuito de segurança flagrou uma perseguição policial. O bandido num carro roubado não para na abordagem. O criminoso tá no carro branco, olha. Tá no carro branco, perde o controle e bateu no muro. Os policiais civis descem desse carro preto, logo na frente começa um tiroteio pesado. Os policiais vão tentando se proteger atrás do carro e agora partem para cima dos bandidos. Partem para cima dos bandidos em Belo Horizonte. Por muita sorte, ninguém ficou ferido. Atenção, Brasil, para a reportagem. Um vendedor ambulante é baleado durante um assalto. A vítima diz que o crime aconteceu dentro de uma estação de metrô. A concessionária diz que não, veja. A concessionária responsável pelo metrô chegou a divulgar uma nota dizendo que Paulo Guimarães, de 30 anos, havia sido atingido na escadaria do convento, que fica ao lado. Desci para pegar o metrô e viu um elemento, me abordou, me puxou minha camisa, querendo meu dinheiro. A bala atravessou a perna esquerda. Paulo não teve maiores complicações. Ele foi socorrido por bombeiros e levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, onde recebeu o atendimento necessário. Depois, na Polícia Civil, o caso foi registrado como roubo e lesão corporal. Imagens das câmeras de vigilância do metrô podem ajudar na investigação. O criminoso fugiu levando cerca de R$500 da vítima. O vendedor ambulante disse que não reagiu. Mesmo assim, o assaltante atirou contra ele. Falei com ele que não tinha dinheiro, o cara camelou, tudo mais, aí veio com violência. Um taxista é preso acusado de vender drogas. O trabalho não passava de uma fachada. Ele usava o táxi para fazer o sistema de delivery, entregava drogas até em locais de luxo. As corridas sem passageiro começaram a chamar a atenção da polícia, até que os agentes chegaram até ele e encontraram muita cocaína. Pode encher a tela do Brasil. O homem preso pela Divisão Estadual de Narcóticos era motorista de táxi há 7 anos, mas tudo não passava de fachada. Ele usava o veículo para entregar drogas em toda a cidade. O traficante já estava sendo monitorado pela polícia há um mês. A polícia apreendeu 25 buchas de cocaína, dinheiro oriundo do tráfico de drogas e um telefone celular, usado para fazer contato com os compradores. O serviço funcionava no sistema de teleentrega. O taxista escondia a droga aqui embaixo do banco do motorista, dentro de uma meia. Ele era chamado pelo telefone e entregava a droga na casa do cliente. O pagamento era feito com dinheiro ou até mesmo com cartão de crédito. O ponto do táxi era este aqui, bem no centro histórico da cidade, ao lado de um dos cartões postais de Porto Alegre, o viaduto da Avenida Borges de Medeiros. O motorista chamou a atenção dos investigadores porque saía daqui várias vezes por dia sem nenhum passageiro. Segundo a polícia, era nesse momento que o traficante entregava a droga aos clientes. O homem de 29 anos foi preso em flagrante, a poucas quadras dali, durante uma dessas corridas. Ele não tinha antecedentes criminais e vai ser encaminhado ao Presídio Central de Porto Alegre. Atenção, Brasil, para a reportagem inédita deste sábado. Estão presos 5 bandidos, entre eles 2 mulheres, de uma quadrilha que só assaltava supermercados. Me dá as primeiras imagens do caso, por favor. Você vai vendo que o grupo agia há pelo menos 6 meses. Já teriam atacado pelo menos 15 supermercados. Aí estão as mulheres que participavam dessa gangue para não levantar muita suspeita. Eles podem ter roubado mais de R$500 mil. Põe no ar. As sacolas de moedas e notas estavam em 4 cofres que foram arrombados. O dinheiro pertence a um supermercado que fica em Pará de Minas, na região central do estado. Lixadeiras, alavancas e serras. A mala com as ferramentas usadas para cometer o crime estava na casa de Álvaro Augusto Amaral, de 22 anos. Aliás, o suspeito apresentou esta carteira de habilitação falsa, com outro sobrenome. Ele diz que comprou o documento. Por que você apresentou essa carteira falsa para a polícia? Porque eu precisava, né? Eu não tinha outra, eu comprei aquela mesmo, tava com pouco dinheiro para tirar a outra. A polícia também prendeu estas 3 mulheres e Jonathan de Lima Damásio, de 23 anos. Segundo a PM, o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em furtos. O bando é formado por 7 pessoas. 4 são do estado do Paraná, o restante é mineiro. Todos já foram identificados. São 2 foragidos, inclusive eles estão usando o nome falso, mas a gente já está identificado, já identificamos o nome correto deles aí
Estamos à procura deles. A suspeita é que a quadrilha estaria atuando há pelo menos 6 meses. 15 lojas da mesma rede de supermercados foram invadidas em Belo Horizonte e em outras 7 cidades da região metropolitana. Algumas delas foram furtadas mais de uma vez. O prejuízo pode chegar a R$500 milhão. O grupo era monitorado pela empresa que faz a segurança da rede, mas os ladrões são especialistas e agiam rápido demais. O tempo deles dentro de um supermercado é muito pequeno, entendeu? A nossa equipe de segurança às vezes chega em 10 minutos e sai com 7. O líder do grupo é o paranaense Jonathan. O jovem de 23 anos disse que aprendeu a roubar pesquisando na internet. O traficante conhecido como Morcego foi preso dentro de uma casa que era usada para vender drogas. Na hora da prisão, o traficante estava com outros 2 comparsas, que no momento da chegada da polícia fugiram. Da imagem, por favor, do caso, você de todo o Brasil, que está chegando agora aqui na Record, esse é o traficante temido, o traficante Morcego. Uma porção de drogas foi encontrada com este homem que era extremamente violento. Pode encher a tela do Brasil. Carlos Silva Santos Marciel, de 20 anos, foi preso em flagrante em uma casa em Jauá, no distrito de Camaçari. No momento em que ele foi preso, estava acompanhado de outros 2 homens que conseguiram fugir. Guilherme, conhecido como Galego, e Júlio César Machado da Silva, de 25 anos, conhecido como Morcego. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Morcego tem várias passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. E Galego seria o gerente do tráfico na região de Jauá. Carlos Silas não vinha sendo investigado ainda, não sabíamos do envolvimento dele com o tráfico de drogas. No entanto, o Morcego já é procurado dessa unidade há algum tempo. E Guilherme nós conhecíamos pelo vulgo de Galego. Também investigávamos a participação dele com o Morcego. Morcego e Galego, então, trabalham juntos? Trabalham juntos, fazem tráfico de drogas em Jauá. No momento da prisão de Carlos, a polícia apreendeu cocaína e maconha, além de um celular e dinheiro. Carlos não tinha ficha criminal e nega envolvimento. E essa droga? Não sei, eu não vi droga. Foi encontrada junto com você. Mas você não sabia que havia drogas. Não sabia. Você conhecia Morcego e Galego? A polícia continua as buscas pelos 2 fugitivos e conta com a ajuda da população para identificar os bandidos. Olha, eu quero avisar o Brasil que acaba de acontecer uma tragédia aqui em São Paulo. Um avião caiu e pelo menos 7 pessoas que estavam dentro da aeronave morreram, segundo o Corpo de Bombeiros na Zona Norte de São Paulo. Assim que eu soube do acidente, eu me dirigi para lá, direto com a nossa equipe de reportagem. Nós já temos as imagens ao vivo do helicóptero da Record, estamos sobrevoando agora a Casa Verde. Casa Verde, um dos principais bairros na Zona Norte de São Paulo, um acidente que aconteceu agora há pouco. Como fica bem na cabeceira da pista do aeroporto Campo de Marte, local é ao vivo, essa imagem é ao vivo, local onde o avião pousaria. É claro que nós não temos nesse momento autorização para se aproximar ainda mais do local, que tem casas muito luxuosas. Uma delas, inclusive, de 3 andares, acabou sendo atingida em cheio por essa aeronave que continha 7 pessoas. Olha, dá para perceber de longe que os bombeiros ainda tentam conter as chamas do local. Segundo testemunhas, moradores que moram ali nesse entorno onde o avião acabou caindo, eu conversei com testemunhas que viram a queda do avião. A impressão que dava é que essa aeronave, que está no nome do ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, ele não estava, por muita sorte, dentro do avião, apenas a tripulação e outros colegas. Eram 7 pessoas que acabaram morrendo. Eu vou pedir, por favor, para que alterem aí na frase, porque o Corpo de Bombeiros já confirmou, no instante que nós entrávamos no ar, eram 3 mortos, agora sobe para 7 mortos o número da tragédia na Zona Norte de São Paulo. Eu vou mostrar para todo o Brasil agora as primeiras imagens do instante em que eu chego no local da tragédia e vejo um rastro deixado pela destruição da queda. O fogo que se alastrou por mais de 100 metros. As entrevistas dadas pelas testemunhas contando relatos de uma explosão muito forte
Algumas que estavam bem próximas do local, inclusive chegam a relatar algo que parecia um terremoto, porque o chão acabou tremendo no momento em que o avião se chocou com essa casa de 3 andares. Dentro da casa, 5 pessoas ficaram presas, mas por muita sorte conseguiram fugir a tempo. Me dá a imagem, por favor, do momento exato em que eu chego lá. Veja aí. Veja, são vários ângulos em que os nossos repórteres estavam espalhados. A nossa Grace, o nosso Bruno Peruca também no local. Daqui a pouco eu vou ao vivo para lá, veja. Fica a cerca de 400 metros da cabeceira, 400 metros da cabeceira da pista do aeroporto Campo de Marte, que é um dos mais movimentados do estado de São Paulo, onde aviões particulares e helicópteros executivos, helicópteros de grandes companhias utilizam para guardar as suas aeronaves. Me dá a minha imagem, por favor, o momento que eu cheguei no local da tragédia. Você vai ver, eu estava junto com o cinegrafista Pera, o nosso Motolink, que foi uma das primeiras equipes a chegar no local, e lá nós vimos o rastro de destruição. Essa é uma imagem ao vivo gerada agora pelo helicóptero da Record. Me divide a tela com a minha chegada lá. Tá aí, Ademir? O momento exato em que eu chego com a equipe até lá? Esse é o momento exato em que eu chego no local da tragédia, onde pelo menos 7 pessoas morreram até esse exato momento. Eu vou tentando localizar o ponto exato onde esse avião caiu. Veja aí a grandiosidade das residências no entorno do aeroporto Campo de Marte, um dos aeroportos mais importantes do Brasil, que diversos executivos, inclusive, utilizam para o pouso e para a decolagem. Agora sim, o Corpo de Bombeiros nos autoriza a equipe a aproximar do local onde o avião caiu. Você vai junto comigo agora conhecer o local de perto, onde toda a tragédia aconteceu. Até agora, repito, são 7 pessoas mortas confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. 5 outras pessoas que ficaram feridas estavam no andar do meio da casa que foi atingida pela queda da aeronave. Uma empregada doméstica que estava numa outra casa que também teve parte dos destroços, foi atingida por parte dos destroços, acabou conseguindo se salvar. Aí eu vou me aproximando do ponto exato, veja. Todo esse percurso que eu fiz até agora, cerca de 100, 200 metros, era fogo puro alastrado. As imagens mais próximas. Abre o áudio. Onde esse avião acabou caindo, os bombeiros nesse momento vão preparando todas as mangueiras para conter o incêndio. Ali dá para perceber uma casa completamente destruída. O portão, veja só, com a força do impacto, ficou completamente retorcido. Impressionante a destruição provocada por esse avião agora. Segundo informações ainda não confirmadas pelo Corpo de Bombeiros e também pela torre de controle aqui do aeroporto Campo de Marte, o avião estava se preparando para pousar. Uma das possibilidades que são levantadas já pelos controladores aqui do aeroporto Campo de Marte é que o avião poderia ter tido alguma pane técnica dentro dele, tentado uma arremetida, portanto, tentado evitar o pouso, e nessa arremetida abriu uma decolagem novamente e foi aí que perdeu o controle. O senhor estava aqui na hora? Eu sou morador daqui. Você ouviu o barulho na hora? Sim, com certeza. Foi uma explosão muito forte. Com certeza. Eu vou falar rápido, tá? Porque a situação é terrível. O avião decolou do Campo de Marte, fez a curva, não teve sustentação, pegou as árvores e caiu na última casa, tá? Essa aqui é a Rua Frei Machado, é uma rua sem saída, pegou na última casa ali, né? Tinham 5 pessoas dentro da casa, eles estavam no andar do meio, conseguiram sair pelos fundos, porque, né? Saíram pela casa dos fundos. E aí pegou fogo tudo, incendiaram 4 carros, 3 carros da garagem, perda total, e um carro que está ali na rua, perda total também. Tinha uma informação de uma pessoa presa dentro da casa. Então, a segunda casa não tinha ninguém, mas tinha uma diarista. A diarista conseguiram os bombeiros tirar ela por aqui, machucada, foi para o hospital. Quando aconteceu o problema, eu saí correndo para tentar subir a pé para ajudar, mas o querosene estava descendo, pegando fogo na rua inteira. Então eu não consegui subir, eu tive que voltar, porque o querosene do avião estava escorrendo. Certo, obrigado pela sua Pode abrir a imagem, daqui a pouco vai continuar a reportagem, que eu acabo de chegar do local da tragédia. Eu já tenho o nosso comandante Hamilton sobrevoando nesse momento essa rua importante da zona norte de São Paulo, que dá acesso ao aeroporto Campo de Marte. O Hamilton tem as primeiras informações, pois não, Hamilton?
Pois é, Bate, a primeira informação que nós recebemos foi por volta das 15 horas e 20 minutos, recebemos a informação que a aeronave teria caído, uma aeronave de pequeno porte. Aí logo em seguida foi vindo as confirmações, aí nós descobrimos que infelizmente realmente era verdade mesmo e era essa aeronave com capacidade para 7 passageiros, lembrando que é uma aeronave de categoria experimental, ou seja, é diferente de uma aeronave homologada. Uma aeronave homologada, não sabemos o que aconteceu inclusive, viu, Bate? Se foi um problema técnico, se foi operacional. Geralmente, os estudos lembram que 75% dos acidentes são operacionais. Mas realmente, você vê que é do lado do aeroporto, lembrando também que a maioria dos acidentes é sempre próximo ao aeroporto, ou seja, na decolagem ou no pouso. E também esse sentido que ele decolou no sentido oeste, ou seja, seguindo, passando aí, né, por cima dessas casas, é a pior posição, porque tem um morro na frente, né, Bate? Então as chances são piores, quer dizer, ele tem menos chance. Infelizmente, olha o estrago que fez, realmente foi assustadora essa imagem. Realmente, lembrando também a primeira informação que chegou para nós, eu estou tentando pegar mais dados aqui. Essa aeronave é uma aeronave com capacidade para até 7 passageiros. E outro detalhe, Bate, que é uma aeronave boa. Você vê essa turbina, é uma turbina Honeywell, é uma turbina de muita confiabilidade, ou seja, uma boa turbina. Então é difícil, né? A gente vai tentando montar um quebra-cabeça. Você vê um avião caindo em cima de uma casa, 7 pessoas mortas, realmente assusta bastante, Bate. Pois é, Hamilton, e a minha maior preocupação é porque, como eu acabei de chegar do local, esse fogo todo alastrado a cerca de 100, 200 metros. Imagina, Hamilton, que é um cordão de fogo de 200 metros lambendo todas essas casas de luxo, essas casas de alto padrão no local. Eu vou trazer para você de todo o Brasil que está chegando comigo agora aqui no nosso Cidade Alerta, com exclusividade, uma testemunha mostrando da casa dela até o ponto exato da tragédia, o desespero em que um homem que é trabalhador, que estava descansando nesse sábado à tarde, quando ouviu a explosão, ele saiu da casa dele para tentar salvar as pessoas e não conseguia passar por causa do cordão de fogo. Eu estava lá, conversei com ele, vai vendo junto comigo aí do lado esquerdo do seu vídeo, tudo isso daí é o rastro do fogo, tudo isso é o rastro da destruição. Até agora são 7 mortos confirmados, outras 6 pessoas estavam dentro da casa. Eu vou até lá ao vivo daqui a pouco com o repórter Bruno Piruca, depois do intervalo, a cobertura completa. Me aguarde, Brasil! Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Cidade Alerta, cobrindo a tragédia de agora aqui em São Paulo. Vamos voltar ao vivo com o helicóptero da Record. Essa queda de avião que deixou pelo menos 7 mortos nesse momento na zona norte de São Paulo, nas proximidades do aeroporto extremamente movimentado, importante aqui da capital paulista, o aeroporto Campo de Marte. Me corta para a imagem de baixo, abre o áudio, você vai vendo nesse momento os nossos repórteres, são imagens ao vivo, por favor. Nesse momento, os nossos repórteres conseguem autorização para se aproximar. Eu vou pedir, por favor, vamos com calma. Nós estamos agora, pela primeira vez, possivelmente, tendo acesso ao ponto exato onde aconteceu o avião. Me corta para o helicóptero, por favor. Entre árvores é possível ver a presença de diversas viaturas de carros do Instituto Médico Legal que acabam de chegar nas casas atingidas por esse avião, onde pelo menos 7 pessoas estavam dentro. Pelo menos não, 7 pessoas estavam dentro com certeza absoluta, até porque é o máximo, é a capacidade máxima. Me corta para outra câmera, olha, parentes de pessoas possivelmente vítimas já estão no local. Afinal de contas, 2 casas teriam sido atingidas e nessas 2 casas, 6 pessoas estariam dentro da residência no instante em que o avião colidiu. As pessoas conseguiram fugir a tempo, não se sabe ainda com o tipo de ferimento. Eu peço, por favor, para que a nossa equipe mostre o exato equipamento, o exato aparelho, aeronave que estava sendo utilizada no exato instante da queda. Põe no ar, por favor. Este é o avião monomotor com capacidade para 7 pessoas, um avião que perfeitamente faz pouso e decolagem nesse aeroporto aqui de São Paulo. Me volta para a imagem de baixo. Parentes de vítimas já teriam ido até o local. O avião estava em nome
do ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli. Segundo as primeiras informações, Roger Agnelli, o ex-presidente da Vale, inclusive homem esse que foi cotado para assumir a presidência da Petrobras no lugar da Graça Foster e que hoje tem uma empresa de investimentos financeiros, ele não estaria dentro do avião no momento da tragédia. O repórter Bruno Piruca está a poucos passos de onde o avião caiu e tem as primeiras informações. É você, Piruca. Mate, muito boa tarde, muito boa noite já, né? Melhor dizendo, para todo o Brasil. A gente está bem perto, né, do local onde houve a queda, onde houve, na verdade, o impacto. A casa, a gente vê que está com a frente destruída. Pode ser que a casa venha abaixo a qualquer momento. O pessoal do Corpo de Bombeiros faz o trabalho ainda. 7 corpos foram retirados nesse momento ali da casa, ali bem perto, né, da casa, local onde a aeronave acabou colidindo, viu, Bate? Ele saiu realmente aqui do Campo de Marte. A gente estava conversando com o Major Engel do Corpo de Bombeiros, que inclusive está aqui perto da gente também, que ele tem mais detalhes, mais informações. Ô Major, aproveitar aqui já o embalo, são 7 pessoas, sabe dizer homens, mulheres, já tem essa informação? Olha, a gente acredita que eram 3 casais e mais um masculino, né? Mas isso a gente vai poder precisar através da perícia, né? Porque os corpos estavam bem danificados e queimados, então... Mas assim, aparentemente a gente conseguiu visualizar que tinha 3 mulheres, né, e 4 homens. Não sabe informar para onde a aeronave estava indo? Não, a gente só sabe que ela decolou de Marte, né, e não tem informação ainda para onde ela estaria indo. Major, muito obrigado pela sua participação. A informação, viu, Bate, que chegou que a aeronave estaria com muito combustível, e ela teria, né, entrado pela rota errada aqui do aeroporto de Marte, do Campo de Marte, melhor dizendo. Ela entrou pela direita, né, e o caminho que a aeronave teria que fazer era o caminho, teria que seguir reto, na verdade, teria que ir reto, a decolagem e reto. Aí, por conta desse peso, desse combustível na asa da direita, ela acabou pendendo para o lado direito e vindo atingir essa casa, viu, Bate? Pois é, essa seria a primeira informação, que o combustível em excesso numa das asas pode ter provocado um desequilíbrio nesse equipamento. Eu vou pedir aquela imagem, Edu, volta por favor para a imagem do câmera do cinegrafista do Piruca. Veja ali, fecha por favor no andar do meio. Aí nesse andar do meio, você de todo o Brasil que está chegando na Record, é o de baixo, que está mais destruído. 5 pessoas estavam nesse andar. Veja como ficou a casa depois que a asa do avião colidiu com o telhado e acabou caindo no interior dessa residência. As 5 pessoas conseguiram fugir, Piruca? Ô Bate, as 5 pessoas conseguiram fugir, viu? Graças a Deus. Você sabe o que acontece? As pessoas estavam ali e quando, né, a aeronave foi se aproximando, até conversei com o morador, dono da casa, disse que quando ele viu que a aeronave ia colidir na casa dele, ele saiu correndo junto com a família, foram para os fundos, onde tem uma piscina, eles conseguiram pular o muro por conta de uma escada e conseguiram sair todos com vida. Inclusive, Bate, tinha uma criança de 4 anos e meio na casa. A única pessoa que foi ferida foi uma empregada doméstica de uma casa vizinha, a gente até consegue ver. Mostra para mim, Naná. Ali o portão da casa ao lado está queimado, essa vizinha, esta empregada doméstica da casa vizinha, segundo o pessoal do Corpo de Bombeiros, ela estava fechando esse portão, ela acabou se ferindo, teve que ser socorrida e foi levada para o Hospital Santa Casa, viu, Bate? Vou conversar com o comandante Hamilton, que também está nessa cobertura. Nós temos agora 3 câmeras ao vivo apontadas para o local. Eu vou enchendo a tela a partir da câmera 1, que é o nosso helicóptero, por favor, o helicóptero em tela cheia. Este é um dos ângulos, como a gente não consegue se aproximar muito do local, porque é uma área de pouso e decolagem. Ô Hamilton, o aeroporto está aberto ainda? Sim, Bate, o aeroporto, a última informação que eu tive é que o aeroporto estava aberto, está funcionando. Agora um detalhe, Bate, você vê que pela quantidade de combustível, pela velocidade, é como se uma bomba tivesse atingido essas residências. Você vê o impacto realmente muito grande e pela quantidade de combustível é como se fosse uma bomba realmente. Por isso que, infelizmente, esse estrago grande e infelizmente 7 pessoas. Nós estamos com um problema na comunicação com a Hamilton. Me dá a câmera 2, por favor. Uma outra câmera apontada para o local, acompanhando o resgate dos corpos. A câmera de número 3, a nossa outra equipe, a câmera de número 3, que também continua em outro ponto, acompanhando o resgate de pessoas feridas e dos corpos dos 7 mortos. Eu acabo de chegar do local onde aconteceu a tragédia. Eu presenciei
relatos impressionantes de testemunhas que viram o exato momento em que o avião que levava 7 pessoas numa queda livre atingiu casas aqui na zona norte de São Paulo. Coloca no ar, por favor, a minha reportagem que eu, o repórter cinematográfico Pera, fizemos no local. Veja aí. Tudo estava em chamas. Tudo em chama, tudo em chama. Deus. Não tinha como subir. Não tinha como subir. Então os moradores da última casa, eles conseguiram sair pelos fundos. Então assim, a gente acredita que morte, infelizmente, só do pessoal do avião. Que ainda a Infraero está confirmando que avião que é, quantas pessoas tinham dentro, né? Você chegou a ver as pessoas que conseguiram fugir da casa? Eu vi elas na hora que já tinham saído pela outra casa, elas saíram pelo fundo. O fundo daquela casa é uma outra casa, saíram por lá. São jovens? Não, tem um senhor, senhora, neta, filha, enfim, 5 pessoas. Agora, imagina o desespero desse morador quando saiu da porta da casa dele. Você estava fazendo o que em casa na hora? Descansando. Tava descansando. Tava descansando. Trabalha com o quê, Tony? Construção. Construção. E de repente isso aqui tudo virou um rastro de fogo. Exatamente. E estava muito quente. Você conseguiu atravessar? Não tinha como. O fogo ia até ali, olha. Não tinha como subir. Teve que esperar vir os bombeiros para poder apagar. Não tinha como. Ah, você tentou também ir por essa casa aqui da sua família até lá? Não, nem tentei. Tava muito quente. Aqui essa casa tá fechada. Por favor, me abre o helicóptero. Daqui a pouco você vai ver na íntegra a reportagem. Eu acabo de chegar de lá. Um local que de carro fica cerca de 8 a 10 minutos da Record sem trânsito hoje sábado. Eu não peguei trânsito, portanto consegui fazer essa reportagem rapidamente a tempo. Assim que o meu diretor, o Tiago Feitosa, me informou que o avião tinha caído, não pensei 2 vezes, fui direto para lá. Uma vez que há 5 anos, não mais disso, 6 ou 7 anos, estava eu como repórter pelo SBT cobrindo um outro avião que acabou caindo numa casa também nas imediações do Campo de Marte. Lembra disso, Hamilton? 5, 6, 7 anos atrás. E aí acho que uma criança, inclusive, morreu. Foi uma imagem trágica que me fez lembrar também desses acidentes aéreos, não é, que quando acontecem também são devastadores. Aí pelo menos 7 pessoas mortas até agora. Nesse momento eu recebo a informação que os corpos serão retirados de dentro da casa. Corpos serão retirados de dentro da casa atingida. Eu vou para o intervalo, volto na sequência e continuo nessa cobertura aqui do Cidade Alerta Especial. Me aguarde, Brasil.